Iniciação da cadeia polipeptídica. Bom, pessoal, então essa iniciação aí, ela abrange todos os processos que precedem a formação de uma ligação peptídica entre os dois primeiros aminoácidos da nova cadeia. Só lembrando que o processo de tradução, ele envolve 3 etapas, que é a iniciação da cadeia, alongamento e término da cadeia polipeptídica, pessoal. Então, vamos analisar agora o processo de iniciação que ocorre nos organismos conhecido como procariotos, pessoal. Então, aqui, nesse primeiro momento, nós podemos observar o seguinte: a síntese de polipeptídeos é iniciada com a formação de 2 complexos. Então, vamos analisar aqui o primeiro complexo. Nós temos aqui, olha, um RNA transportador especial, né? Como vocês podem estar observando aqui, olha, o RNA transportador. Aqui nós temos a região do anticódon e nós também temos aqui um aminoácido nesse RNA transportador. Tudo bem? Ele é designado como RNA transportador, né, para a metionina formilada. Tudo bem? E ele atua em resposta a um códon de iniciação da tradução, que é um códon AUG, pessoal, formado por adenina, uracila e guanina. Tudo bem? Esse códon aí ele especifica o aminoácido metionina. Então, vocês observam que esse RNA transportador já tem aqui, olha, a metionina. O detalhe é que essa metionina desse RNA transportador especial é uma metionina, tá? Com o grupo amino, ok? Bloqueado por um grupo formila. Então, por isso que vocês observam que esse F, olha, próximo da abreviação do nome metionina, é porque nós temos aqui, olha, que o grupo amino, como eu falei anteriormente, ele foi o quê? Bloqueado pelo grupo formila, tudo bem? Então, isso é bem interessante, né? Que esse RNA transporta esse aminoácido modificado. Então, nós temos aqui, olha, RNA transportador, né? Para o aminoácido metionina formilado, tudo bem? Então, é bem interessante aqui. Ok, pessoal? Geralmente, esse aminoácido aqui, formilado, ele é removido depois, ok? Além disso, outros códons internos, né, códons A ou G, especificam a metionina não formilada no interior do polipeptídeo. Tudo bem, pessoal? Então, isso é bem interessante, ok? Além disso, vocês podem observar aqui que nós temos um fator, né, que é o fator de iniciação proteico, chamado aqui, olha, de IF2, nessa representação didática, vocês podem observar aqui ele aparecendo, ok? E ele vai interagir com esse RNA transportador especial, tudo bem? Apenas esse RNA transportador com a metionina formilada consegue aí promover essa interação com esse fator de iniciação proteico, pessoal. Tudo bem? Então, observem aqui, olha, eles vão se associar e formar o primeiro complexo, né? Que é o complexo formado pelo fator de iniciação proteico, né? O IF2, mais, né, o F-metionil RNA transportador, tudo bem? Como vocês podem estar observando aqui. Então, aqui nós temos esse primeiro complexo, pessoal. Tranquilo? E então, nós vamos ter o segundo complexo. O segundo complexo, tá? Ele é formado aqui, olha, pela união da molécula de RNA mensageiro. Então, vocês observem aqui a representação didática dessa molécula aí de RNA mensageiro. Aqui nós temos, olha, extremidade 5' e extremidade 3' do RNA mensageiro. E vocês observem que ele tem um códon de início da tradução, que é o códon AUG, que especifica o aminoácido metionina. Tudo bem?
Então, aqui esse segundo complexo ele é formado pela união desse RNA mensageiro a uma subunidade 30S, aqui, olha, 30S do ribossomo, tudo bem? E também o fator de iniciação IF3, olha, como vocês podem estar vendo aqui. Aí, esses componentes formam aí o segundo complexo, pessoal, como vocês podem estar observando, ok? E depois, né, os dois complexos se unem, né, com um fator de iniciação F1 e uma molécula de trifosfato de guanosina. Olha aqui no detalhe, a molécula de trifosfato de guanosina e o fator, né, IF1, pessoal, tudo bem? Então, né, vocês podem observar aí essa interessante união desses fatores, né? Então, você tem que, olha, esse fator aqui, olha, é o IF3 mais a subunidade ribossômica 30S mais o RNA mensageiro se unindo, né, para formar aquele complexo que nós vimos no slide anterior. Só que tem uma coisa bem interessante, pessoal, que é o seguinte: aqui nós temos uma interação, né? Então vejam bem, a formação do complexo, né, que é a subunidade 30S, né, essa aqui no detalhe, né, mais o RNA mensageiro, para poder formar esse complexo aqui, né, unido, depende em parte do pareamento de bases. Vou colocar aqui para vocês observarem, olha, do pareamento de bases entre uma sequência nucleotídica perto da extremidade 3' do RNA ribossômico 16S, olha aqui no detalhe, tudo bem, olha. Então, temos a extremidade 3', ok? E nós temos aqui essa sequência conservada, tá? Chamada aqui, olha, sequência de polipurinas. Poli, que significa várias, tudo bem? Então, como vocês podem estar aqui, olha, observando, nós temos essa extremidade aqui, olha, 5' do RNA mensageiro, e nós temos aqui essa sequência conservada, né, de polipurinas, né, que são várias bases nitrogenadas do grupo aí das purinas. As purinas são formadas pela adenina e pela guanina, pessoal. Então, isso aí, perto da extremidade 5' da molécula de RNA mensageiro. Olha aqui no detalhe essa molécula. Então, aqui nós temos essa sequência, olha, de polipurina, né, olha, adenina e guanina. Essa sequência aí, pessoal, ela é chamada de sequência de Shine-Dalgarno. Então, aqui, olha, um detalhe para vocês, tudo bem? Assim chamada em homenagem, né, aos pesquisadores australianos, que foi aí o John Shine, né, e também o Lynn Dalgarno, né, que a identificaram primeiro, pessoal, tudo bem? Então é bem interessante. Essa sequência ela também é chamada de sítio de ligação do ribossomo, né? É um outro nome para ela, tudo bem? E ela está, olha, localizada cerca de 7 nucleotídeos, né, upstream, ou seja, aqui, olha, à esquerda, né, em relação ao códon de iniciação ao G. Então aqui observe esse códon de iniciação da tradução para o aminoácido metionina. E essa sequência aqui, olha, no detalhe, né, que é a sequência aí, pessoal, de Shine-Dalgarno, ela está localizada aqui, olha, à esquerda dessa sequência de iniciação ao G, tudo bem? Então, essa sequência ela é importante aí para o início do processo de tradução, pessoal, nos organismos procarióticos. Em seguida, né, vocês observam aqui, olha, como vocês estão observando, nós temos aqui, olha, a união dos dois complexos, tudo bem, né? Então, vocês viram que os dois complexos se uniram aqui, olha, aqui tem um complexo e aqui tem outro complexo, tudo bem? Então, você tem a união dos dois complexos, ok? E o fator de iniciação, né, que é o chamado IF1, pessoal, aqui no detalhe, e também uma molécula aqui, olha, de trifosfato de guanosina, ok, pessoal? Então, aí nós temos os dois complexos unidos, tudo bem?
E em seguida aqui, como vocês estão observando, né, ocorre o acréscimo aí, tá? Tudo bem? Da subunidade, olha, 50S do ribossomo, tá ok? Ao complexo de iniciação 30S, ok? Então, observem aqui, olha, é necessário a presença aqui de um fator de iniciação, né, que é o fator IF3, tá? E aí ocorre a união desses dois complexos mais a subunidade 50S do ribossomo, tudo bem? Então, vejam bem, o fator de iniciação IF3 tem de ser liberado do complexo antes que a subunidade 50S possa se unir ao complexo, pessoal. Como vocês estão observando aqui, né? Nós temos a união dessa subunidade mais os outros dois complexos. Então, quando isso acontece, nós temos aí a liberação desse fator de iniciação da tradução, que é o IF3. Olha, ele está separado aqui, mas anteriormente ele estava unido, né, próximo aí da subunidade 30S, né, como nós vimos que foi formada no slide anterior aí para compor o complexo. Tudo bem? Então isso é bem interessante. Uma outra coisa, pessoal, que o acréscimo da subunidade 50S requer energia do trifosfato de guanosina. Então, observem aqui no detalhe, né, que nós temos aqui, olha, o trifosfato de guanosina. Então, observando aí, então, é necessário, né, a energia do trifosfato de guanosina. Então, quando essa energia ela é fornecida, o trifosfato de guanosina se transforma em difosfato de guanosina, tudo bem? E aí ocorre a liberação, né, dos fatores de iniciação, né, da tradução, que são os fatores IF1, como vocês estão observando aqui, e também o fator IF2, pessoal, tudo bem? Em relação à questão da iniciação da tradução em eucariotos, pessoal. Bom, a iniciação da tradução ela é mais complexa em eucariotos, com a participação de vários fatores de iniciação solúveis, né? Todavia, o processo geral, né, é semelhante, exceto por dois aspectos. Então, vamos analisar esses dois aspectos. Então, nós temos o seguinte, o grupo amino da metionina no RNA transportador iniciador, ele não é formulado como em procariotos, tudo bem? Mas ele apresenta aí, olha, um RNA transportador iniciador, digamos, especial, tudo bem? Então, esse termo IBEM aqui, olha, significa iniciador, ok? O qual entra diretamente no sítio P, tá? Assim como ocorre na bactéria E. coli, pessoal, tudo bem? E esse RNA transportador, ele leva aqui, olha, o aminoácido metionina, tudo bem? Que é o aminoácido que está relacionado ao código de iniciação da tradução AUG. Um outro aspecto importante é o seguinte, o complexo de iniciação, ele forma-se no primeiro códon AUG, olha, tudo bem? Próximo à terminação 5' do RNA mensageiro e não no sítio de iniciação da tradução Shine Dalgarna, pessoal, tudo bem? Que está associado aí no caso da bactéria E. coli, tudo bem? Nós vimos no slide anterior que é necessário aí essa sequência, né, para o início da tradução, ok? Então essa sequência ela está próxima aí, né, ao códon de iniciação da tradução AUG, tudo bem, pessoal? Então isso é bem interessante. Uma coisa que é importante ressaltar é o seguinte, né? Embora a eficiência da tradução aumente, né, quando esse códon aqui possui sequências contíguas, né? Como é o caso aqui, olha, dessas sequências. Então aqui nós temos, olha, a extremidade 5', né, e a extremidade 3'. Então vocês observem aqui, né, que próximo ao códon de iniciação da tradução, né, no RNA mensageiro, nós temos essas bases aqui, olha, nitrogenadas contíguas, né, ou seja, próximas a esse códon de iniciação da tradução. Então, quando nós temos essas bases aqui,
Então, você tem um aumento na eficiência da tradução, tudo bem, pessoal? Então, as modificações das sequências contíguas, né, dessas sequências aqui, elas diminuem a eficiência da iniciação, devido a diminuir, né, digamos assim, a interação com o RNA transportador iniciador. Então, observe a importância dessas sequências contíguas, pessoal, tudo bem? Então, essas exigências, né, de sequência para a iniciação ideal da tradução em eucariotos são chamadas aqui, olha, de regras de Kozak, né, em homenagem a Marillion Kozak, né, a primeira a propô-las, pessoal. Tranquilo? Alongamento da cadeia polipeptídica. Então vejam bem, pessoal, nós vimos lá a primeira etapa do processo de tradução, que é chamada de iniciação. Agora vamos ver a segunda etapa, chamada de alongamento. Então vejam bem, o acréscimo de cada aminoácido ao polipeptídeo em crescimento ocorre em 3 etapas. Então vamos analisar aqui essas etapas, tudo bem? Então nós temos aqui, pessoal, olha, a primeira etapa, que seria o que? Olha, ligação de um aminoácido RNA transportador ao sítio A do ribossomo. Pessoal, lembrando aqui, olha, que esse aminoácido RNA transportador, ele é formado pelo aminoácido mais o RNA transportador, ok? Que, por sinal, essa união, né, ocorreu devido aí uma atividade da enzima, né, chamada de aminoácido RNA transportador sintetase. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nós podemos observar o seguinte, né? Nós temos aqui, olha, temos o ribossomo, tudo bem? Aqui nós temos os 3 sítios principais, né? Como vocês podem observar, o sítio E, o sítio P e o sítio A, ok? E aqui nós temos um RNA transportador, ok? Que está com um aminoácido, o qual vai ser ligado aqui, né? Esse RNA transportador ao sítio A, tudo bem? Então, observe aqui que no sítio P nós já temos um RNA transportador, ok? E esse RNA transportador possui aquele aminoácido especial, que é a metionina formilada, pessoal. Olha aqui no detalhe, tudo bem? Então, na primeira etapa, nós temos o que? Olha, o aminoácido, o RNA transportador, entra no sítio A, que olha, do ribossomo, pessoal. E esse RNA transportador, né, ele está associado aqui, olha, ao fator de alongamento TU. Então, abreviado aqui, olha, de EF-TU, tudo bem? Então, vejam bem, os 3 nucleotídeos, né, no anticódon do aminoácido RNA transportador, eles têm de fazer o quê, né? Eles têm que fazer aí um pareamento, né, com os nucleotídeos no códon do RNA mensageiro no sítio A. Então, observem aqui, olha, eu vou destacar para vocês o anticódon, tudo bem, no RNA transportador. E aqui nós vamos ter um códon no RNA mensageiro que está aqui no sítio A, tudo bem? Então, né, essa etapa ela requer o fator de alongamento TU, né? Esse fator de alongamento TU. Esse termo aqui, pessoal, esse F, né, vem de fator, e esse Ezinho aqui é o alongamento, tudo bem? Só que deriva aí de um termo em inglês, tudo bem? Que é elongation, tá? Então, por isso que é o utilizado aqui o E, tudo bem? E aí, esse fator de alongamento, ele transporta aí uma molécula de trifosfato de guanosina. Você observa aqui um detalhe, a molécula de trifosfato de guanosina, necessária para ligação, né, do aminoácido RNA transportador, né, ao sítio A, que é esse sítio bem aqui, olha. O aminoácido RNA transportador é esse aqui, olha. O RNA transportador mais o aminoácido. Nesse caso, esse aminoácido aí é a alanina, pessoal. Tudo bem? Então, isso aí é bem interessante. Então, observe aí a união, tudo bem? Do RNA transportador, né, com seu aminoácido aqui, olha, no sítio A, pessoal. Então, observando aí,
Então, um processo aí bem interessante também se está se observando. E, pessoal, depois que ocorre aqui, né, esse transporte do RNA transportador para o sítio A, como vocês estão observando aqui, o que acontece, né? Esse trifosfato de guanosina, no fator de alongamento TU, ele se transforma em difosfato de guanosina, pessoal. Então, vocês observem aqui, olha, o difosfato de guanosina, tudo bem? E com isso ocorreu aí a liberação de energia para esse processo, ok? Onde você observa que, olha, o pareamento, né, do códon do RNA mensageiro com o anticódon do RNA transportador. Então, depois que essa missão foi realizada, nós temos aqui que o fator de alongamento TU, ele passa, né, a ter um difosfato de guanosina. Então, esse complexo aqui, pessoal, é um complexo inativo. Ele não vai conseguir, né, realizar de novo essa função de transportar aí um RNA transportador com o seu respectivo aminoácido. Então, qual é a solução? Nós temos aqui, olha, o fator de alongamento, né, chamado aí de TS, olha aqui no detalhe. Então, esse fator de alongamento TS, né, através aqui, olha, de gasto de energia, ele consegue o que? Fazer com que o fator de alongamento TU volte a ter um trifosfato de guanosina, pessoal. E com isso, né, esse complexo restaurado, né, e ativo vai poder se associar a um novo RNA, né, transportador com seu respectivo aminoácido e aí poder de novo, né, realizar aqui o transporte do RNA transportador com o aminoácido até os ribossomos. Então, de fato, é um processo bem interessante. Na segunda etapa, nós temos o que? Olha, transferência da cadeia de polipeptídeo do RNA transportador no sítio P para o RNA transportador no sítio A, pessoal. Então, observem aqui, olha, no detalhe, né? Nós temos aqui, olha, os sítios P e A ocupados, tudo bem? E aí, o que acontece, olha, ocorre transferência, né, do polipeptídeo em crescimento, olha, do RNA transportador de um sítio para outro sítio, tudo bem? Então, aqui nós temos, observem aqui, olha, aquele aminoácido, né, especial, que é a metionina formilada, ok? E quando ocorre aqui a ligação peptídica, vocês podem observar um deslocamento, tudo bem? Então, esse aminoácido ele estava aqui no RNA transportador no sítio P e agora está conectado a um RNA transportador que está no sítio A, pessoal, olha aqui no detalhe. Por isso que ele fala aqui em cima, olha, transferência do polipeptídeo em crescimento, pessoal. Então, isso é bem interessante. Então, nessa etapa, ocorre aí uma ligação, né, peptídica entre o grupo amino, vou colocar aqui no detalhe para vocês visualizarem melhor, né? Então, aqui, olha, entre o grupo amino, olha aqui no detalhe, né, do aminoácido RNA transportador no sítio A, olha, observem aqui, olha, o sítio A, tudo bem? E a terminação carboxila, aqui, olha, terminação carboxila da cadeia polipeptídica em crescimento ligada ao RNA transportador no sítio P. Então, aqui nós temos o sítio P, tudo bem? Então, essa reação ela é catalisada pela enzima chamada de peptidiltransferase, pessoal. Tudo bem? Então, observem que olha, essa ligação sendo estabelecida, pessoal. Então, isso aí também é bem interessante. Então, aqui, olha, no detalhe, né, a ligação e aqui, né, a especificação de como esse processo acontece, pessoal. Tudo bem? E aqui nós temos a terceira etapa, pessoal, do alongamento, tudo bem? Que seria o que? Olha, translocação, né, do ribossomo ao longo do RNA mensageiro para posicionar, né, o próximo códon no sítio A, né? Então, vejam bem, na translocação, o ribossomo ele passa, né, por alterações da conformação, né, e pode percorrer aí a molécula de RNA mensageiro. Então, nós temos aqui, olha, para vocês observarem, né, o ribossomo, tudo bem? Aqui nós temos, olha, a fita do RNA mensageiro, ok? E aqui nós temos, olha,
um fator de alongamento G. Olha aqui no detalhe, ok? E esse fator de alongamento G, você observa aí que ele requer, né, o trifosfato de guanosina, pessoal. Então, isso é bem interessante. Então, quando você tem esse fator aí com trifosfato de guanosina, você observa aí, olha, justamente, né, a mudança, né, do ribossomo, né, que permite que ele se desloque, né. Então, aí você observa o seguinte, né, que a presença do fator de alongamento G, né, olha aqui no detalhe, né, mais a energia fornecida pelo trifosfato de guanosina, né, que agora se chama difosfato de guanosina, permitiu aí esse deslocamento do ribossomo pelo RNA mensageiro. Observe aqui, olha, que a alanina, né, está associada a um RNA transportador que agora se encontra no sítio P, mas que antes estava no sítio A, pessoal, tudo bem? Então, isso que nós observamos aqui, olha, na etapa 3, olha, translocação, né, do polipeptídeo e do RNA transportador, né, em crescimento do sítio A para o sítio P, olha, esse deslocamento aqui, do A para o P, né, e do RNA transportador, né, que sai para o sítio E, né, que é um RNA transportador que está descarregado, né, ele está sem o aminoácido metionina, né, formilado. Então, observem aqui, ó, tudo bem? Então, esse primeiro RNA transportador, ele vai para o sítio E aí, pessoal. Então, né, como vocês podem estar aí observando, a translocação, né, do peptidil RNA transportador, né, do sítio A para esse sítio P, deixa, né, desocupado aqui, olha, o sítio A, né, e o ribossomo, né, pronto para iniciar o próximo ciclo de alongamento da cadeia, né. Então, como vocês podem estar aqui, olha, observando, né, nós temos, olha, que o sítio A, ele foi o que? Ocupado por um outro RNA transportador contendo aqui um aminoácido, tudo bem? Nesse caso aqui é o aminoácido serina. Então, nós temos aqui, olha, a repetição da primeira etapa, né? Então, olha, observe aqui o RNA transportador com o seu aminoácido, tudo bem? E aqui ele se liga, pessoal, ao sítio A, tudo bem? Então, nós temos já a repetição, né, da primeira etapa, né, que seria a ligação de um RNA transportador ao sítio A do ribossomo. Tudo bem? E aqui nós temos o que? A repetição da segunda etapa, pessoal, que é a transferência, né, da cadeia de polipeptídeo do RNA transportador no sítio P, né, para o RNA transportador aqui, olha, no sítio A, né? Observe aqui, olha, que a alanina, né, e a metionina, né, formilada, estão agora ligadas a esse aminoácido, né, o aminoácido serina, aqui nesse novo RNA transportador, que está ocupando aqui o sítio A, pessoal. Tudo bem? E aqui você observa, né, que ocorre o quê? A terceira etapa, né, que ela é repetida, né? Então nós temos o que? A translocação, né, do ribossomo ao longo do RNA mensageiro para posicionar o próximo códon, né, no sítio A, como vocês estão observando aqui, pessoal, no detalhe, que o sítio A voltou a ficar o que? Desocupado, tudo bem? E lembrando, né, que a energia para o movimento do ribossomo, né, é assegurada pela hidrólise de trifosfato de guanosina. Então, toda vez que essa molécula aqui ela é hidrolisada, olha, nós temos aqui a formação do difosfato de guanosina, mas a liberação aqui do fosfato. Tudo bem, pessoal? Então, aí é bem interessante. Observe que o fator de alongamento G, e também, que, olha, se separa da molécula, pessoal. Ok? Então, aqui, né, nós podemos observar, né, uma representação aqui, olha, de um polirribossomo, né? Nós também temos aqui uma representação aqui bem interessante, né, de um processo que ocorre, né, no bicho da seda. Então, vamos observar aqui essa imagem, pessoal. Nós temos aqui, olha, polipeptídeos, né, de fibroína do bicho da seda, né, que é o Bombyx mori, né? Então, observe que essa imagem, nós temos a extremidade 5' do RNA
mensageiro, olha, o RNA mensageiro é essa fita toda aqui, tudo bem? E aqui nós temos a extremidade 3' tudo bem? Então, nós podemos observar o que? O alongamento, né, desse polipeptídeo, tudo bem? Da fibroína, né, no bicho da seda. Então, essas setas aqui, ó, elas apontam, né, os polipeptídeos, tá, da fibroína em crescimento. Então, observe aqui no detalhe, olha, bem no detalhe, bem aqui, olha, tudo bem? Esse polipeptídeo em crescimento, né? Então, notem que ocorre o aumento, né, do comprimento à medida que o polipeptídeo se aproxima da extremidade 3', né, da molécula do RNA mensageiro, tudo bem? Então, isso aí pode ser melhor compreendido nessa imagem aqui do polirribossomo, pessoal, tudo bem? Então, nós temos aqui, olha, extremidade 5', tá? Então, nós temos o ribossomo que se associa ao códon de iniciação, que é o códon AUG, e à medida que esse ribossomo ele vai se deslocando ao longo da fita do RNA mensageiro, nós vamos ter o alongamento aqui do polipeptídeo. Observe aqui, ó, o alongamento do polipeptídeo, né? Ele fica bem maior à medida que se aproxima aqui, ó, dessa extremidade, tudo bem? Da extremidade aqui, ó, 3', aqui no detalhe, tudo bem? Então, essa aqui é a extremidade 3', então por isso nós podemos observar, né, o alongamento do polipeptídeo, ok? Então, né, aqui nessa representação nós temos a fita do RNA mensageiro, nós temos aqui, olha, vários ribossomos, né, nessa mesma fita do RNA mensageiro. Igual aqui nessa imagem, né, você observa aqui, olha, a fita do RNA mensageiro, e aqui você observa vários ribossomos, ó, que são esses pontos aqui, olha, ligados à fita do RNA mensageiro, tudo bem? Então, essa estrutura é chamada de polirribossomo. Poli significa vários. Ou seja, o que são os polirribossomos, né? São agregados citoplasmáticos compostos por vários ribossomos, pessoal. Então, nós temos o que? Uma série de ribossomos, né? Que podem o que? Traduzir simultaneamente a mesma molécula de RNA mensageiro, pessoal. Então, de fato, isso aí é bem interessante. Término da cadeia polipeptídica, pessoal. Então, vejam bem, o término do alongamento da cadeia polipeptídica ocorre quando um dos 3 códons de término da cadeia, que são esses códons aqui, pessoal, entra no sítio A do ribossomo, tudo bem? Então, esses códons são reconhecidos por proteínas solúveis chamadas de fatores de liberação, pessoal. Aqui, nesse caso, representados por RF, tudo bem? Em procariotos, nós temos esses fatores de liberação, né, que é o fator 1 de liberação. Esse fator 1 aqui, ele reconhece esses códons aqui, olha, esses 2 códons, tudo bem? E o fator 2 de liberação, né, que é esse aqui, o 2, ele reconhece esses 2 códons aqui de término da cadeia, tudo bem? Isso em procariontes. Em eucariontes, nós temos apenas um fator de liberação, né, que é o fator de liberação em eucariontes, e ele é capaz de reconhecer os 3 códons de término da cadeia, pessoal. Tudo bem? Então, nós temos aqui, por exemplo, né, um ribossomo, né, no qual você observa aqui, olha, a síntese aí de um polipeptídeo. Então, esse polipeptídeo ele tem, né, uma extremidade aqui, olha, N-terminal. Observem aqui, olha, que ele vai se estendendo, se estendendo. Aqui é apenas uma representação didática, né, mostrando que houve uma interrupção, né, mas o polipeptídeo ele é bem maior, até o momento, né, em que o sítio A, né, olha, observem que olha, o sítio A, né, ele está aqui, olha, posicionado no RNA mensageiro, onde você observa um códon, né, chamado códon de término, pessoal. Nesse caso aqui é o códon UAG, tudo bem? Então, nós temos que entrar em ação aqui, olha, o fator 1 de liberação, tudo bem? E aqui nós observamos que, olha, o fator 1 de liberação liga-se, né, ao códon de término, né, que é esse códon aqui, olha, o AG, né, no sítio A, como você pode estar observando aqui, do ribossomo, tudo bem? E o RNA transportador, né, de fenilalanina, né, ele sai do sítio E, né,
que era o RNA transportador que estava aqui nesse sítio, né? Como vocês podem estar observando aí no detalhe, tudo bem? Então, quando nós temos aqui, olha, um códon, né, de término da tradução, quem ocupa, né, o sítio A vai ser uma proteína, pessoal, tudo bem? Não vai ser um RNA transportador, ok? E com isso, né, o que acontece? Né, ocorre um desprendimento, né, do polipeptídeo nascente, como vocês podem observar, né, ele se desprende. Nós temos aqui, olha, a região N-terminal, né, e aqui nós temos o grupo carboxila na outra extremidade do polipeptídeo nascente, tudo bem? Aí você observa que, olha, o fator 1, né, de liberação, né, e a transferência aí de RNA transportador, né, da glicina para o sítio P, né? Então, vocês estão observando aqui, ele passa para o sítio P e depois ele passa para o sítio E, né? Olha que é o último sítio, o sítio E, né? Onde está o RNA transportador de glicina, pessoal, tudo bem? E aqui ocorre a liberação, né, do fator 1 de liberação, pessoal, ok? Então, nós temos aqui, olha, essa outra etapa, né, que é a dissociação do complexo, né, do RNA mensageiro, do RNA transportador e do ribossomo. Tranquilo? Nesse próximo slide aqui, pessoal, nós temos uma representação apenas didática do processo de tradução gênica, né? Então, vocês podem estar aí observando, né? Nós temos aqui, olha, a cadeia de DNA, tudo bem? Nós temos aqui, olha, o filamento molde, ok? Nós temos aqui, olha, a fita do RNA mensageiro, né? Que ela é complementar, né? Então, vocês observem aqui, né, o pareamento de bases, pessoal. E só lembrando também, né, que a molécula, né, de RNA mensageiro, ela é idêntica ao filamento não molde do DNA, ok? E aqui nós observamos, né, olha, as trincas, né, que formam o códon no RNA mensageiro. Então, essas trincas aí, elas especificam esses aminoácidos aqui, como vocês podem estar observando, pessoal, esses aminoácidos no polipeptídeo, pessoal, que estão unidos através das ligações peptídicas, tudo bem? Então, aqui nós temos o aminoácido, né, o triptofano, a fenilalanina, a glicina e a serina, que são especificados por esses códons aqui em cima, tudo bem? Então, aqui nós podemos observar, né, uma representação didática aqui do ribossomo, né, o sítio P e o sítio A, né, que recebem aí os RNAs transportadores, tudo bem? Então, nós temos aqui, olha, a chegada, né, do primeiro RNA transportador ao sítio P, carregando lá o aminoácido especial, né, metionina, tudo bem? Que é uma metionina necessária aqui nesse RNA transportador para o início, né, da formação do polipeptídeo. Então, aqui nós temos o RNA mensageiro e aqui nós temos uns códons, né, que vão ser necessários, né, para formar pares de bases com os anticódons do RNA transportador, pessoal. Então, aqui vocês observam, né, a chegada do próximo RNA transportador, trazendo aqui um aminoácido, tudo bem? Então, isso é bem interessante. No caso, esse aminoácido é o aminoácido, né, tirosina. E aí você vai ter, né, a formação da ligação peptídica entre os aminoácidos. Então, você observa aqui, olha, a formação aqui, olha, dessas ligações peptídicas entre os aminoácidos, tá? Que são trazidos pelos RNAs transportadores, né, que vocês estão observando aí, pessoal. Então, à medida que o ribossomo ele vai se deslocando, tudo bem, na fita do RNA mensageiro, nós vamos ter aí o alongamento da cadeia polipeptídica, pessoal. Então, a chegada aí de mais um RNA transportador, né, trazendo aí um aminoácido, no caso aí a alanina, e a saída aí do RNA transportador anterior, tudo bem? Observe o deslocamento, né, do ribossomo ao longo do RNA mensageiro e o pareamento de base entre o códon no RNA mensageiro e o anticódon no RNA transportador. Aqui ó, temos o deslocamento, né, nós temos aqui, olha, no RNA transportador, né,
a ligação peptídica entre os dois aminoácidos, tudo bem? E a saída do RNA transportador anterior. Aqui observe que nós temos aqui, pessoal, um códon de parada, olha, tá? Então isso é bem interessante, né? Então, olha, o códon de parada UAG, olha, tudo bem? E aí o que acontece? Nós temos o que? Um fator de liberação, né? Que vai se ligar aqui a esse códon, pessoal, tudo bem? E aí nós vamos ter o que? A separação das subunidades, tudo bem? E aí a formação do polipeptídeo, né? Recém-sintetizado, como vocês podem estar observando. Aqui, pessoal, nós vamos ter um vídeo, né, que vai mostrar esse processo de tradução, tudo bem? Então, nós temos aqui, olha, a fita do RNA mensageiro, né, que ela é sintetizada dentro do núcleo, mas ela vai se deslocar para o citoplasma, onde ela vai encontrar aqui com o ribossomo, né, observe aqui a associação do ribossomo com a fita de RNA mensageiro, né, o ribossomo formado pela subunidade maior e subunidade menor, tudo bem? E aqui, olha, a formação do polipeptídeo, ok? Então, se você observar aqui, né, nós temos as moléculas de RNA transportador, observe aí, olha, elas aí no citoplasma, tudo bem? Essas moléculas aí. E no detalhe, os aminoácidos que essas moléculas estão transportando. Aqui no detalhe nós observamos, né, a ligação dos RNAs transportadores com os seus respectivos aminoácidos aos sítios A, P e depois a saída desses RNAs transportadores sem os aminoácidos pelo sítio E, pessoal. Tudo bem? Observe aqui o RNA mensageiro. Então, aqui, olha, no detalhe nós temos a formação do polipeptídeo, né? Então, é importante lembrar que os aminoácidos, né, na proteína são capazes de ter interações moleculares com outros aminoácidos. E essas ligações são importantes, né, porque elas são responsáveis, né, pela estrutura secundária da proteína, pela estrutura terciária da proteína, essa configuração dela tridimensional no espaço, tudo bem? Então aqui você já observa, né, a conformação da proteína que está sendo sintetizada aí nos ribossomos. E à medida, né, que o polipeptídeo vai se alongando, a proteína já vai adquirindo a sua conformação aí tridimensional, pessoal. Então, de fato, é um processo bem interessante, né, até ela ser liberada, ok? Código genético. Então, pessoal, o código genético é um código, né, sem sobreposição, em que cada aminoácido é especificado por códons de RNA constituído de 3 nucleotídeos, pessoal. Tudo bem? Então, vejam bem, vamos analisar agora as propriedades do código genético. A primeira delas é a seguinte: o código genético ele é constituído de trinucleotídeos, tudo bem? Isso aí é uma primeira propriedade do código. Uma outra é a seguinte: o código genético ele não tem sobreposições, pessoal. Ou seja, cada nucleotídeo no RNA mensageiro pertence apenas a um códon, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, né, olha, a imagem mostrando que o código genético ele tem 3 nucleotídeos, né? Por isso que ele é trinucleotídico, tá? Então, nós temos aqui, olha, vamos observar, né, uma citosina, uma uracila e uma citosina. Então, essa trinca aqui, né, de trinucleotídeos, né, forma um códon. Então, a próxima trinca vai formar um próximo códon, pessoal. Tudo bem? Então, por isso que o código genético ele é constituído por trincas aí, ok? E cada uma dessas trincas aí, olha, elas especificam um aminoácido, tudo bem? Por exemplo, aqui, olha, essa trinca aqui, ela especifica a leucina, essa outra trinca aqui especifica o aminoácido serina, essa outra trinca especifica o aminoácido valina, tudo bem? Essa outra trinca especifica o aminoácido treonina e assim sucessivamente, pessoal. Então, você não tem aqui sobreposições, né? Isso que é importante, olha, não há sobreposições, tá? Isso que é importante vocês sempre lembrarem.
Uma outra coisa importante é o seguinte, o código genético não tem vírgulas, ou seja, a leitura dos códons ela é consecutiva, né? Como vocês viram no slide anterior. Uma outra coisa importante é o seguinte, o código genético ele é degenerado. O que significa isso? Os aminoácidos, né, exceto dois, são especificados por mais de um códon, pessoal. Então, por exemplo, aqui, ó, você está observando, né, esses códons aqui, olha, você tem diferentes códons, né, olha. Esses códons, eles podem ser encontrados no RNA mensageiro, tudo bem? E esses códons aqui, nós temos, olha, 1, 2, 3, 4 códons, né, que especificam o aminoácido alanina. Então, a maioria dos aminoácidos, eles são especificados por mais de um códon, tudo bem? Por isso que o código genético é chamado de degenerado, né? A única exceção são dois aminoácidos, que seria aqui no caso, olha, o aminoácido metionina, tudo bem? Que ele é especificado por esse códon AUG, né? Que por sinal também serve como um códon de início da tradução, tudo bem? E o outro aminoácido, bem que olha um detalhe, é o triptofano, que ele é especificado por esse códon, tudo bem? Fora esses dois aminoácidos, todos os outros aminoácidos podem ser especificados por mais de um códon, tranquilo? Aqui nós observamos, né, os aminoácidos e seus respectivos códons, tudo bem? No detalhe aqui, olha, os códons de término de tradução, né, que não especificam nenhum aminoácido, tudo bem? Então aqui você observa, né, esses aminoácidos, tudo bem, para os seus respectivos anticódons e os nomes aqui, olha, completo desses aminoácidos aí para vocês poderem estar compreendendo melhor aí o assunto, pessoal. Uma outra coisa importante, o código genético contém códons de iniciação, né, que é esse códon aqui, e também de término, que são esses outros 3 códons, pessoal, que nós já havíamos comentado anteriormente, mas é sempre bom lembrar. Além disso, o código genético ele é quase universal, ou seja, praticamente todos os seres vivos, né, apresentam aí um código genético que apresenta, por sinal, suas similaridades, né? Então ele vai ter aí os mesmos aminoácidos, né, sendo especificado, né, por aqueles códons no RNA mensageiro, tudo bem? Então aí desde, né, de seres humanos, de mamíferos, a aves, até mesmo passando por vegetais, tudo bem? E também bactérias e vírus, os códons que especificam determinados aminoácidos são os mesmos para todos esses seres vivos, tudo bem? Então por isso que o código ele é quase universal, porque existem assim umas raras exceções, mas no geral ele é o mesmo para todos os seres vivos. Comentar um pouquinho aqui sobre a questão da descoberta, né, de que 3 nucleotídeos eles compõem um códon, pessoal. Então vejam bem, né, a descoberta de que o códon era formado por 3 nucleotídeos, ela veio de vários experimentos, né? Entre eles, né, nós temos um experimento que pode ser destacado, olha aqui na imagem, né, já podemos observar uma parte dele, que foi um experimento realizado aí em 1961, né, pelo Crick e também por colaboradores, tudo bem? Lembrando que o Crick foi um dos pesquisadores, né, que descreveram a estrutura do DNA. No caso, o Crick descreveu a estrutura juntamente com seu amigo, né, o James Watson, pessoal. Então, temos aí, né, James Watson e o Francis Crick como os pesquisadores que descreveram a estrutura do DNA. Além disso, né, o Francis Crick ele teve relevante, né, em outras descobertas dentro da biologia molecular. Uma dessas descobertas foi justamente o fato de que o códon é formado aí por 3 nucleotídeos, pessoal. Tudo bem? Isso aí na década de 60. Então, como é que isso aconteceu? Esses pesquisadores, né, eles fizeram análises genéticas de mutações, né, que foram induzidas em um vírus, que era o bacteriófago T4, graças a uma substância química chamada de proflavina, né,
a qual é um agente mutagênico que causa acréscimos, né, e deleções de um par de bases, ok? Então aí eles observavam os resultados dessas mutações e chegaram à conclusão de que um códon era formado aí por 3 nucleotídeos, tudo bem? Então vamos analisar aqui, por exemplo, né, no bacteriófago, né, do tipo selvagem, olha o fenótipo selvagem. Então nós temos aqui olha, o DNA, né, do alelo selvagem, tudo bem? Então a informação genética ela passa do DNA para o RNA, né, RNA mensageiro, é o processo de transcrição, e a informação contida no RNA para a proteína é o processo aqui de tradução, tudo bem? Então isso aqui acontecia no alelo selvagem aí do bacteriófago T4, ok? Então aconteceu o seguinte, né? Aqui, olha, no próprio título do slide já traz aqui um pouco de informação. Diz assim, olha, a deleção de apenas um par de bases, né, restaura a matriz de leitura modificada pelo acréscimo de apenas um par de bases. Então nós temos aí, né, que a proflavina permitia, né, essas mudanças no material genético. Então nós temos aqui, olha, a inserção, né, do par de bases AT, né? Observe aí que, olha, que esse par ele é inserido aqui nessa posição, por exemplo, e com isso que acontece? Você tem uma alteração na matriz de leitura. Porque quando você insere, né, um único par de base, o que acontece? Os códons seguintes, né, a essa modificação, eles vão ser alterados. Então, como você pode estar observando aqui, olha, você tem alteração nesses códons seguintes. Então, se você tem alteração nos códons, naturalmente você vai ter o quê? A alteração nos aminoácidos. Então, por isso que o comentário aqui, olha, sequência de aminoácidos, né, que foi alterada, pessoal. Então, não são mais os mesmos aminoácidos que nós observamos no fenótipo selvagem do bacteriófago T4. Então, nós já vamos ter o que? Um novo fenótipo, que é o fenótipo mutante, pessoal. Tudo bem? Então, ele diz assim, né, que quando você faz essa inserção, né, de um par de bases, você cria esse fenótipo mutante. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, né, como é o título aqui. E se você remover essas bases nitrogenadas que foram inseridas? Então, observe aqui, olha, a deleção, né, do par de bases CG, né, restaura a matriz de leitura original. Então, quando você remove, né, um par de base, você tende aí, digamos, a restaurar o fenótipo tipo selvagem. Olha aqui no detalhe, fenótipo selvagem, né? Quando você promove a deleção, lembrando que deleção aí significa remoção, tudo bem? Então, nós temos que no local onde foi feita essa deleção, né, do par de base, nós temos aqui, olha, sequência original de aminoácidos, ela é restaurada, ok? Lógico que onde a região não foi beneficiada por essa deleção, você ainda tem aminoácidos alterados, tudo bem? E aqui nós observamos uma coisa bem interessante, né, olha, que é justamente o que, olha, como diz aqui no título, recombinante, né, contendo 3 acréscimos de um par de bases, tem matriz de leitura tipo selvagem, né? Então aqui, olha, nós temos inserção de 3 pares de bases, como vocês podem estar observando, tudo bem? Então, vamos ter de novo o que? Fenótipo selvagem. Então, isso indica, né, que o acréscimo de 3 pares de bases, né, ou a deleção de 3 pares de bases, por exemplo, deixava, né, a porção distal do gene, né, ou seja, aquela porção que vinha depois dessas alterações, ok? Com a matriz de leitura do tipo selvagem, pessoal, ou seja, restaurava o fenótipo. Vocês podem estar observando aqui, olha, sequência de aminoácidos do tipo selvagem original. Tudo bem, pessoal? Então, isso é bem interessante. Então, esse resultado, né, só seria esperado se cada códon tivesse, né, 3 nucleotídeos, né, como ficou de fato comprovado aí no experimento, por exemplo. E também, pessoal, outra coisa interessante que nós vamos ver agora é com relação, né, ao fato de decifrar aqui o código genético, tudo bem? Então, a partir do momento que os pesquisadores já sabiam, né, que os códigos eram formados aí por 3 nucleotídeos, eles pegaram essas informações e tentaram decifrar o código genético, tudo bem? Então, é um dos experimentos, né, que ajudaram na compreensão do código genético. Os ribossomos, né, eles foram ativados. Observe aqui, olha, o ribossomo, a subunidade 30S e 50S, tudo bem? Então, esses ribossomos, né, formados por essas subunidades, eles foram ativados aqui, olha, por mini RNAs mensageiros. Então, vocês observem aqui, olha,
um RNA mensageiro, olha, bem pequenininho aqui no detalhe, olha, um mini RNA mensageiro, olha só a extremidade 5' e 3' dele. Esse RNA mensageiro mini, né, ele tem o que? 3 nucleotídeos, né? Então, ele tem o que? Um trinucleotídeo, olha, tudo bem? E aí, isso é bem interessante, né? Ele tem apenas 3 nucleotídeos, né? Então, o que foi feito em seguida, né? Os pesquisadores identificaram, né, quais aminoácidos, o RNA transportador, olha aqui no detalhe, tudo bem? Foram estimulados a se ligar aos ribossomos ativados por cada mensagem do trinucleotídeo, tudo bem? Como vocês podem estar observando. Nesse caso, esse códon aqui ativou esse RNA transportador que tinha esse anticódon. Nesse caso aqui, o aminoácido desse RNA transportador era a fenilalanina, pessoal. Bem interessante, né? Marcado aqui com o isótopo do carbono 14, pessoal. Tudo bem? Então, isso é importante para a identificação depois de qual, né, RNA transportador, né, tinha sido aí direcionado, né, para levar um aminoácido específico, né, no caso o aminoácido fenilalanina, que era importante saber depois, né, qual aminoácido, né, estava associado ao RNA transportador e esse RNA transportador ao códon no RNA mensageiro, tudo bem? Então, com esse experimento, nós podemos observar o seguinte, né? Nós temos aqui, olha, a ligação, por exemplo, né? Vocês observem aqui, olha. Então, quando era feita a associação, era possível, né, ter certeza, né, que esse aminoácido aqui, olha, a fenilalanina, né, que foi marcada com o isótopo do carbono 14, ela estava associada a um RNA transportador, né, que tinha esse anticódon que se associava ao códon de um RNA mensageiro, né, que foi sintetizado especificamente aqui, olha, para poder ajudar a decifrar aqui o código genético, né? Tudo bem, pessoal? Então, de fato, experimento bem interessante aí. Códons de iniciação e de término. Então, aqui, pessoal, vocês podem observar, né, uma representação aqui do código genético, tudo bem? Então, nessa representação, nós podemos observar as posições das bases nitrogenadas no códon, né? Então, nós temos aqui, olha, as bases nitrogenadas, né, que ficam aqui, olha, na primeira posição do códon, tudo bem? Aqui, no caso, você pode observar, olha, a extremidade 5' né, para o RNA mensageiro, e aqui a extremidade 3', tudo bem? Então, aqui nós também podemos observar as bases que ficam na segunda posição do códon e as bases que ficam na terceira posição do códon, tudo bem? Então, a título aqui de exemplificação, vamos pegar, por exemplo, o aminoácido alanina, né? Então, nós temos, olha, aqui, essa base aqui, olha, a guanina, ela fica aqui, olha, na primeira posição do códon, tudo bem? Aí, qual seria, né, a segunda base, né? Então, seria aqui, olha, a citosina nessa coluna. Então, aqui, olha, a citosina fica na segunda posição. E aqui nós pegamos, né, a uracila, olha, a uracila que está aqui, olha, na terceira posição, tudo bem? O aminoácido alanina, ele também é especificado por outros códons, tudo bem? Então, nós temos, olha, guanina e citosina na segunda posição, aqui você só muda, olha, uma citosina na terceira posição, tudo bem? E assim sucessivamente para os outros aminoácidos, né, com seus respectivos códons, ok? Aqui no detalhe, né, nós temos o RNA transportador, né, com a metionina formulada, né, para procariotos, como você observa, e aqui o RNA transportador iniciador com a sua metionina, né, para os eucariotos. Mas tanto um quanto o outro RNA transportador, né, digamos especial, vão se ligar aqui a esse códon de início da tradução, que é o AUG, né? Tudo bem? Que especifica o aminoácido metionina, ok? Além disso, nós temos aqui, olha, os códons de término de tradução, que são esses 3 códons, né? Observe aqui no detalhe que eu destaquei que esse fator aqui, olha, de término aqui da tradução, né, que é o fator 1 e o 2, está associado a esse códon aqui, olha, por exemplo, olha, o formado por uracila, adenina e adenina, ok, pessoal? Nós temos aqui, olha, que esse outro fator está associado a esse códon aqui, tudo bem?
nós também temos, olha, que esse outro fator em procariotos está associado a esse outro códon aqui, ok? Enquanto que eucariotos nós temos apenas um único fator, né, para o término da tradução, né? Então esse fator, né, que é uma proteína, ele reconhece os 3 códons aqui, olha, de término da tradução, pessoal. Então, de fato, é uma coisa bem interessante. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, eu gostaria de agradecer pela atenção.